Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou compartilhar como foi que eu comecei na jornada de aprendizado do inglês. Primeiro, eu venho de uma família muito simples, né? É uma família que não tinha recursos para poder fazer qualquer tipo de aprendizado e eu estudei em escola pública a vida toda. Por isso, quando eu comecei com a ideia de aprender inglês, foi praticamente um pioneiro na minha família. Ninguém na família falava inglês ou coisa parecida. E aí eu decidi, eu tinha uns 12 anos de idade. Comecei assim de uma maneira bem simples, sabe? Existia um curso chamado Telecurso 2000, passava assim passava na televisão aberta. E o que acontecia? Eu ia, anotava todas as palavras novas que eu aprendia e tentava formar frases. Com certeza formava as frases de forma errada também, mas o importante é que eu não parei de aprender. E na escola, o básico, né, o que a gente aprende na escola, o básico é o verbo to be. E quando você chega, está aprendendo o verbo to be, por exemplo, simplesmente não só eles só param no verbo to be na real, né? Só que você não aprende direito, por quê? Não tem tempo de se dedicar, e quando você tem tempo de se dedicar, as coisas não estão exatamente como deveriam estar. Às vezes chega em casa, tem aquela correria, coisas para fazer e tal, e aí acaba ficando um pouco mais defasado o aprendizado. Só que com o tempo eu acabei começando a aprender de outras formas também, né? Eu comecei a trabalhar em outros lugares e nesses lugares eu tinha às vezes que conversar com pessoas em inglês e cometi muitas gafes. E uma delas foi assim, eu estava trabalhando e tinha uma massagem que era gratuita para cliente quando lavava o cabelo no salão que eu trabalhava. E eu tinha que falar para ela que era de graça. E aí eu disse assim, it's congratulations. E ela disse, congratulations to you too. Eu percebi ali que eu tinha falado alguma besteira. Simplesmente eu disse para ela, é parabéns e não it's free, que seria é de graça. E ela pegou e me corrigiu dizendo assim, parabéns para você também. E ali eu ri, mas eu percebi que meu inglês estava muito defasado e eu precisava muito melhorar. Foi quando eu decidi, por conta própria, por não ter recursos na época e nem saber, o YouTube estava começando também, não sabia como agir. E aí foi quando eu comecei, né? Peguei, comprei algumas revistas e livros, como os ingleses dizem, os americanos dizem, here and there. Aprendi here and there. Aqui e acolá, aqui e ali. Deixa eu passar o abençoado. Então, aprendi de uma forma mais simples, mas sempre buscando conhecimento com livros, com revistas, e tinham muitas revistas na época que ajudavam também você a aprender. E eu buscava, pegava alguns CD-ROMs. Aí eu pegava alguns CD-ROMs e eu aprendia, colocava no computador e tentava, depois de um tempo, quando mais velho, eu consegui comprar o computador. E também colocava em CDs dentro de um aplicativo, dentro de um toca-CDs, e aí eu conseguia ouvir os CDs e via o que estava escrito, lia. Eu falava errado, mas o importante é que eles nos entendem. E você não pode ficar com medo, na verdade. Na real, você não pode ficar com medo, você tem que entender que quando eles vêm para cá pro Brasil, eles vão falar errado, mas você consegue compreender. Por que você falando inglês incorreto, eles não vão compreender? Eles vão compreender o que você está dizendo. Não tem como. E com o tempo, eu entendi que não é simplesmente você chegar lá e aprender 1 milhão de palavras. Não, é você colocar na sentença correta. E mesmo se não tiver na sentença correta, eles entendem você. Por exemplo, aqui no Brasil, se você for falar de uma maneira diferente, né, você olhar o sul do país e o norte, fala totalmente diferente. O sul do país, no caso ali, se você for aliás, sul não. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, o sudeste, nós falamos de uma maneira, mas se você subir um pouquinho, for lá para Minas Gerais, por exemplo, eles já emendam as palavras e falam de uma maneira, um dialeto que é praticamente impossível você entender se você não tiver a convivência e o hábito, porque além de tudo eles ainda têm palavras que só tem deles.
E no sul do país também eles usam umas palavras muito diferentes e eles, na verdade, no sul, para alguém que é totalmente leigo, seria até mais fácil deles aprenderem. Por exemplo, falar leite é praticamente a maneira que se escreve, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós falamos leite. Nós temos o hábito de terminar tudo com tch. E inclusive é uma das maneiras que eles usam no exterior para nos identificar. Eles praticamente sabem que você não é nativo, aliás, sabem que você é do Brasil simplesmente por terminar por chiando no final da frase. É muito bacana, na verdade, na real, você saber falar um outro idioma te abre portas, né? E você consegue falar com várias pessoas de vários locais do mundo. Com o tempo eu fui aprendendo um pouco mais e as minhas gafes foram aumentando, é óbvio, né? Teve uma hora que eu comecei a atender pessoas em inglês, principalmente. E quando eu estava atendendo essas pessoas, muitas vezes nós íamos nos comunicar e eu falava alguma bobagem, como por exemplo, eu falava isso direto e só vim descobrir que estava errado com o tempo. Quando foi que eu descobri que estava errado? Quando eu falei com uma criança. Eu fui molhar o cabelo dela com um borrifador e eu disse assim: May I put water in your head? Ou in your hair? Quando eu falei isso, a criança me olhou assustada, com cara, meu Deus, nossa, e agora? Ele vai fazer aqui? Eu simplesmente falei para a criança: eu vou mijar na sua cabeça. Posso mijar? Posso pôr mijo na sua cabeça? Olha isso. Lógico que foi uma gafe, que isso acontece quando você está falando um novo idioma, mesmo porque as palavras elas são parecidas, né? Por exemplo, eu deveria ter falado May I put water in your head? E isso seria: eu posso molhar seu cabelo, né? Posso pôr água no seu cabelo? Porque aí eu tô avisando a criança que eu ia molhar o cabelo dela, né? Mas na real ela entendeu que eu fosse fazer uma coisa errada ali, que Deus me livre. Nossa, é até engraçado hoje, mas ficou meio esquisito para a criança no dia. Quando você está falando um novo idioma, você tem que ficar atento às suas gafes. Se você está cometendo muitas gafes, se você não está cometendo, não tem como você saber se você não prestar atenção. E você vai prestar atenção quando? Quando você estiver conversando com alguém e essa pessoa falar novamente a palavra. Você falou a palavra e ela falou de uma maneira diferente, provavelmente ele tá te corrigindo, né? Por exemplo, tinha um garotinho também, hoje adulto já tem 18 anos, mas eu conheci ele, tinha 6, ele é americano, filho de um amigo também, e a gente estava lá no trabalho e eu não sabia como falava a palavra orange. E eu ficava orange, e eu não sabia, mas aí o menino olhou pra minha cara e falou assim: It's orange. Nunca mais eu esqueci. Você preste atenção nesses detalhes sempre que você puder e você vai conseguir. Também me permitiu conhecer muitas pessoas de outros países, como por exemplo do Egito. Eu conheci uma pessoa do Egito uma vez e a gente estava conversando e foi interessante que eu descobri coisas sobre a cultura dela. Foi maravilhoso, assim, porque aqui no Brasil, por exemplo, quando nós espirramos, nós dizemos saúde. E lá no Egito, quando você espirra, a pessoa fala simplesmente assim: Deus te perdoou. E por quê? Porque em Gênesis lá está escrito o seguinte, que Deus soprou nas nossas narinas e fez-nos alma vivente. Vários sotaques que as pessoas têm em diversos países, por exemplo. Atendi também pessoas que são da Índia, então o sotaque delas é um pouco mais complexo. Mas o que você precisa saber é o seguinte, que para você ser fluente em algum idioma, você simplesmente precisa entender e ser entendido. A maneira como você vai falar pode ser um pouquinho diferente do que eles estão falando e tá tudo bem. Como aqui no Brasil também, todo mundo fala diferente. Se você bobear, nem vai entender o que o outro vai falar. Por exemplo, quando você fala bengala aqui no Brasil, pode ser tanto um pão quanto um utensílio, um objeto que uma pessoa idosa usa para se locomover. E baseado nisso já dá para você saber que nem sempre você vai saber todas as palavras. No dicionário em inglês tem cerca de 170 mil palavras. Não tem como uma pessoa saber tudo isso. Talvez até tenha, mas assim, nem os nativos sabem. Você consegue se comunicar
você consegue se comunicar na língua inglesa tendo aproximadamente 3.000 palavras no seu vocabulário. Você já consegue tranquilamente se comunicar e é considerado fluente, tá? Você não vai ter problemas com isso, entre 3 e 4.000. Quando você tiver lá 8.000 palavras é mais que o suficiente, você consegue ler, falar, assistir vídeos, enfim. Se você fizer uma conta rápida, aprenda 3 palavras por dia, só 3. Quando chegar no final do ano, você já aprendeu mais de 1.000 palavras. Então vamos lá, 365 dias, você multiplica por 3 aí, você vai ter 900 mais 180, 1.080 palavras, ou seja, passou de 1.080 palavras. Então em 3 anos você já está falando o seu inglês fluente, se você não desistir e aprender 3 palavras simplesmente por dia. Não estamos falando de muitas, 3 palavras eu acho que é super fácil de você conseguir em qualquer idioma, tá? Se você for uma pessoa mais dedicada e ter uma imersão dessas palavras todos os dias, você consegue tranquilamente passar dessa quantidade aí. Eu acredito que você consegue ser fluente muito mais rápido. Leia livros, procure, por exemplo, você está aqui num lugar diferente. Por exemplo, eu estou aqui numa praça nesse momento. E aí eu observo que tem várias coisas e eu procuro saber quais são e o que quer dizer, né? Por exemplo, eu vejo aqui na minha frente, eu vejo água, tem um chafariz aqui, e aí eu quero saber o que é. Então eu já procuro saber no dicionário o que é. Water. Bom, depende do sotaque que você vai ter. E também, por exemplo, se eu estou andando numa passarela e aí eu falo, caramba, olha só, eu preciso saber como que chama uma passarela em inglês. Aí a passarela tá ali, eu vou lá e procuro o significado de passarela. Catwalk, ou seja, como se um gato andasse por cima de um gato que anda, né? Catwalk seria uma passarela, ok? Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e parabéns por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal e vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Não esquece de deixar seu like.